Hoje eu vou mostrar para você como exportar o seu aplicativo em um workspace e importar em outro workspace. Tá? E aí você pode perguntar, para que isso é útil? Olha, isso é muito útil para você que quer utilizar o Apex em produção, em situações da vida real, porque normalmente você precisa ter um ambiente de desenvolvimento, no mínimo, né, um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. Tá? É possível que você queira também ter um ambiente aí no meio para testes e homologação. Tá? E aí você utiliza esse recurso de exportar e importar o seu aplicativo para fazer a migração e o processo de build, né, do seu aplicativo entre esses ambientes. Então, terminei no desenvolvimento, exporto o meu aplicativo, vou lá e importo ele no ambiente de testes, libero para homologação. Assim que está terminada a homologação, exporto no ambiente de homologação e envio para a produção. Tá bom? Então, vou mostrar para você aí como fazer esse procedimento. E aí você vai ver que o Apex também dá ferramentas extremamente práticas para que seja feito esse processo de build de forma muito simples. Tá bom? Então vamos lá. Aqui na administração do Apex, em App Builder, ok? Eu tenho aqui o aplicativo que a gente criou dentro da nossa série de vídeos, onde eu expliquei passo a passo como criar um aplicativo, um sistema de vendas, né, iniciando lá pelo banco de dados, views, a construção das telas, né, a parte de segurança, enfim, utilizando aí, explorando, né, os conceitos e as ferramentas do Oracle Apex, a gente construiu esse sistema de vendas. A você que está acompanhando a playlist, eu aproveito para agradecer e te pedir para se inscrever, para comentar, para compartilhar, né, com pessoas que você conheça e que possam ter interesse por esse assunto, que isso só nos ajuda e nos fortalece e vai com certeza nos permitir divulgar mais conteúdos de qualidade sobre esse tema, tá bom? Caso você ainda não tenha visto a nossa série de vídeos, eu te convido a acessar aí a nossa página do canal, buscar a série de vídeos lá, onde eu ensino a construir um sistema de vendas do zero utilizando o Oracle Apex. E aqui na página do App Builder, eu vou acessar aqui então o meu aplicativo. Dentro dele, eu utilizo aqui o menu de exportar, ok? Exportar e importar. Como tudo no Apex é muito simples e intuitivo, né? Somente clicar em próximo e exportar. Veja que ele gerou um SQL, né? Esse código SQL possui toda a parte front-end do nosso aplicativo, está no SQL, que vai ser implantado no banco de dados do nosso outro workspace e gerado então o nosso aplicativo. Então eu vou agora no nosso outro workspace, que está aqui no outro navegador. Observe que o App Builder aqui está vazio, não tem nenhum aplicativo instalado nesse workspace. Tá? Então eu vou fazer aqui a importação. E simplesmente buscar lá o nosso arquivo de SQL que acabou de ser gerado. Clicar em Next. Next novamente. E Install Application. Nesse momento ele está fazendo todo o processo de instalação, a implantação, build do sistema. E já está pronto aqui, está dizendo que a aplicação está instalada, eu já posso executar. Eu não vou executar, vou explicar por quê. Vou aqui no App Builder, novamente. Observe que o nosso aplicativo está aqui. Né? Quando eu acesso o aplicativo, você já observa que todas as páginas estão aqui, foram importadas. Se você acessar essas páginas, vocês vão ver que elas estão lá com todos os elementos, os componentes que a gente utilizou no workspace de origem. Porém, se eu tentar executar essa aplicação aqui, ela não vai funcionar. Por quê? Porque eu trouxe somente a parte
externa da aplicação, somente o front-end, né? Então, se eu utilizar aqui o meu usuário e tentar fazer o login, obviamente ela não vai funcionar, mesmo porque nós não fizemos nada para que isso funcione, né? Eu não estou trazendo os dados lá do nosso ambiente de origem, eu estou trazendo somente a cara da aplicação. Tá? A primeira reclamação aqui é que eu não tenho acesso, né? Então a primeira coisa que eu teria que fazer aqui é atribuir o meu usuário aqui desse workspace a esse aplicativo, dar acesso ao usuário desse workspace ao aplicativo para que ele possa acessar, né, o aplicativo. Tá? E aí eu faço isso aqui em Shared Components, né? Vocês viram que eu acessei aqui Shared Components e em Application Access Control. E aí é muito simples, é só aqui ó, adicionar um papel, né, a um usuário, no meu caso é o usuário brcon. Okay. Vou colocar para o brcon todos esses papéis aqui. E pronto. A partir desse momento, esse usuário consegue sim utilizar o aplicativo. Porém, o aplicativo também não vai funcionar porque ainda falta importar a estrutura do banco de dados. Né? Vou tentar aqui para você ver. Olha. Veja que também não funcionou. Ele teve problema ao renderizar a página porque ele não está encontrando os dados. Ok? Vamos resolver essa questão. Imagine o seguinte, se você já estivesse com o seu banco de dados implantado aqui nesse ambiente de destino, você não precisaria importar novamente o banco de dados, seria só realmente a aplicação e as mudanças que você fez nela. Tá? Então, em muitos casos, vai fazer sentido você fazer a exportação dessa forma mais simples que eu acabei de explicar. Tá? Na prática, você vai utilizar muito isso. Você vai fazer alterações ali na camada de apresentação, nas regras de negócio, né? Mesmo que você faça pequenas alterações no banco de dados, essas alterações você provavelmente vai fazer manual lá no ambiente de teste, no ambiente de produção e fazer a importação somente da camada de apresentação do aplicativo. Tá? Mas como nós estamos fazendo um processo de implantação do zero, é legal que você faça a exportação também, né? É necessário, na verdade, que faça a exportação também do banco de dados, né? Toda a estrutura de tabelas, de views, né? De índices, né? de sequências de banco, enfim, todos os objetos que são necessários para o correto funcionamento da aplicação. Você não precisa exportar os dados, você pode exportar somente a estrutura do banco de dados e aí os dados, normalmente você vai ter dados específicos em cada ambiente, no ambiente de produção. Dificilmente você vai importar dados do ambiente de teste para o ambiente de produção. Isso dificilmente vai fazer sentido. Tá? Mas você também pode fazer a exportação dos dados junto com a aplicação. Tá? E eu vou mostrar para você como fazer isso. Bom, para a gente fazer a exportação completa, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa aplicação que eu acabei de fazer a importação. Vou deletar aqui. Deletar permanentemente. Veja que ela já foi deletada. Né? E aí, eu volto aqui no nosso ambiente de origem, né? Nosso workspace de origem. E aqui nós vamos ter que fazer algumas coisas. Eu volto aqui no App Builder. Dentro do nosso aplicativo, na edição do aplicativo, tem aqui os objetos de suporte. É exatamente aqui que a gente faz a configuração de build do nosso projeto. Tá? E aí, nós vamos criar aqui scripts de instalação. Vamos lá, scripts de instalação. Vou em criar. E aí eu vou pegar aqui a opção de criar objeto do banco de dados, olha. E aí eu vou dar um nome para esse script aqui, né? Eu vou chamar de estrutura. Estrutura banco. Ok? E aí, quais tipos de objetos eu quero fazer a exportação? Aperto o Ctrl aqui e vou enviar todos aqui. Com o Ctrl pressionado eu seleciono todos aqui, clico em próximo. E agora ele já seleciona aqui para mim todos os objetos desse banco de dados. E aí podem ter aqui tabelas, views e objetos que não fazem parte desse aplicativo.
tá? E aí você precisa fazer essa seleção manualmente. Do lado de cá estão todos os objetos do banco de dados, né? Índices, sequências, tabelas, triggers, views, né? E você pode escolher aqui quais que você quer colocar dentro da build do seu projeto. No meu caso aqui eu vou mandar tudo, né? Praticamente todos aqui eu utilizo, então para simplificar eu vou mandar tudo. Mas eu poderia mandar somente o que eu quero exportar, tá? Eu vou aqui em próximo, e aí você deve esperar, porque costuma demorar um pouquinho, tá, esse processo. Mas terminou aqui. Veja que ele gera aqui um SQL, né? Ó, um SQL para criar a tabela marcas, para criar a tabela categoria, assim por diante. Todos os objetos do banco ele cria um script para a criação desses objetos. E aí, clico em criar aqui, ele vai salvar. Prontinho. Está aqui então a nossa estrutura de banco. Se você quiser exportar também os dados do banco, juntamente no seu processo de build aí, nos objetos de suporte, aí você pode criar aqui, né, um pacote de dados aqui, olha, pacote de dados, ok? Porém aqui tem alguns probleminhas. Por exemplo, no nosso banco de dados de origem, a gente tem aí um campo, por exemplo, lá que é blob, que grava imagem. E aí esse tipo de campo ele não consegue exportar nesse processo aqui. Então eu não recomendo você exportar dados entre ambientes. O ideal é você utilizar para exportar a aplicação mesmo, a estrutura do banco de dados, e só, não ficar exportando dados entre aplicação. Se eu fizer isso aqui, provavelmente vai acontecer alguns erros lá, né, por sequência de importação de dados entre tabelas, mas é possível você fazer. Então, só mostrando aqui que é possível. Eu poderia criar aqui, né, um pacote de dados, né, e tentar exportar a minha aplicação com os dados. Tá? Você pode, inclusive, aqui, olha, arrumar essa ordem aqui, e aí é uma coisa que você tem que realmente se atentar, porque se você não fizer vai dar problema lá na importação, né? Então, por exemplo, eu já sei que a tabela categoria, a tabela marcas, elas não são filhas de nenhuma outra tabela, então elas têm que ser enviadas primeiro, né? Depois delas eu tenho o produto, ó. O produto tem uma marca e tem uma categoria, né? Veja que é mais complicadinho. Aí o cliente, né? O cliente, ok, pode ser o quarto aqui. Depois tem a venda, né? Eu preciso primeiro gerar os dados da minha tabela de vendas e só então a tabela de itens, porque senão vai dar inconsistência também na hora de gerar os dados dos itens da venda, né? E por fim aqui a view detalhes da venda. Tem mais alguma coisa? Não, tem não, é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui o itens para cima aqui. Show! Então, teoricamente, isso aqui vai funcionar. A gente pode até fazer um teste, olha. Próximo. Prontinho. Ele vai exportar aí até 10.000 linhas, né? Então, por isso que realmente não é muito recomendado. Inclusive, já está avisando aqui, olha, que não há suporte para exportação de dados do tipo blob. Então, aquelas tabelas onde a gente tem lá as imagens, ele não vai importar. Simplesmente vai ignorar isso daí, tá? Então, eu vou aqui em finalizar. Veja que ele já identificou aqui, né, as colunas de cada uma das tabelas, né? Enfim, vou finalizar aqui. Show! Observe que estão aqui, então, os dois objetos de suporte, um com a estrutura do banco e outro com os dados, tá? Se você quiser fazer uma exportação sem os dados, basta você vir aqui e bloquear essa dos dados, tá? Eu não vou bloquear aqui, que eu não vou fazer uma tentativa de exportar junto com os dados. E aí, feito isso daqui, olha, a gente pode voltar lá no nosso aplicativo e fazer uma nova exportação. Essa nova exportação, nós vamos ter que mudar apenas uma configuração aqui, que é essa, olha. Exportar definições do objeto de suporte. Aqui nós vamos ter que optar aqui por sim e instalar na importação automaticamente. Utilizar essa opção. Perfeito? E é só isso também, tá? Exportar. Veja que ele está criando aqui um novo arquivo SQL. E nesse arquivo SQL tem todos os dados
e toda a estrutura do banco. Voltamos então no nosso workspace aqui de destino, que está vazio, e vamos aqui em importar. Vou deixar aqui, né? Selecionar o nosso arquivo, segundo que foi gerado, clicar em Next. Next novamente. E instalar a aplicação. Observe que agora ele está me avisando aqui que tem objetos de suporte vinculados a essa aplicação. E aí você pode desabilitar isso daqui. Imagine que você deixa lá configurado o seu aplicativo para sempre exportar os objetos de suporte, e aí na hora da importação para o seu ambiente de destino, aí você pode desmarcar isso aqui e ele não traz então os objetos de suporte. Mas no nosso caso a gente quer trazer com os objetos de suporte. Clico em Next novamente, e aí sim ele vai finalizar a instalação agora. Muito bem, deu um erro, tá vendo? Olha, deu um problema aqui, ó. Está dizendo que teve uma falha na instalação dos objetos de banco de dados, tá? E aí vamos dar uma verificada o que é aqui no sumário de instalação. Olha, observe que os erros aconteceram onde? Olha. Teve erro de estrutura, tá? Teve erro aqui na execução da estrutura do banco de dados e teve também erro na instalação do banco, dos dados em si, né? Tá? E aí a gente pode até dar uma verificada aqui quais foram os erros que foram gerados, né? Na estrutura do banco, olha. Então, analisando aqui, parece que os erros que aconteceram aqui não vão influenciar muito no funcionamento do aplicativo, né? Que ele está tendo aqui alguns problemas com criação de índice, né? Mas isso necessariamente não vai gerar nenhum problema para a gente, né? Isso aqui está acontecendo porque eu havia feito essa importação antes aqui de gravar a aula e esqueci de excluir aqui alguns índices, algumas coisas antes de fazer a importação. Então, se ele tivesse realmente 100% em branco, não daria esses erros, tá? Em relação aos erros com os dados aqui, estou vendo que está acontecendo com uma tabela aqui interna do Apex. Acredito que não vai também gerar problema para a gente, mas a gente pode fazer o teste e vamos ver o que dá, né? Eu vou aqui então agora no App Builder, né? E aí vou tentar executar aqui a nossa aplicação. Observe. Aqui é o que eu tinha executado, né? Então vou aqui, ó. Veja que ele está criticando aqui porque ainda não tenho acesso, então a gente tem que fazer aquele processo aqui em Shared Components. Vou dar acesso aqui ao usuário BRCOM ao aplicativo, né? Sem isso não vai funcionar mesmo. Administrador, colaborador e leitor. Tá? Muito bem. Vamos ver agora se resolve. Ok. BRCOM. Eu digitei a senha errada aqui, peraí. Olha, veja que ele importou os dados, né? Mesmo que deu aqueles errinhos lá, mas, enfim, trouxe os dados aqui normalmente, olha. Funciona, vamos ver se está funcionando toda aquela dinâmica que a gente criou lá. Está funcionando sim, olha, tá vendo? Vou sair aqui. Verificar aqui produtos, observe que os produtos ele trouxe aqui, né, os dados, porém não trouxe as imagens referentes aos produtos, como eu havia explicado, ele não faz aí a exportação
de campos blob, mas toda a dinâmica aqui, olha, de filtros, tudo funcionando normalmente, tá? Aqui nas vendas, olha, tá aqui as vendas, né? Pelo visto tudo certinho também. Vou acessar uma venda qualquer aqui. Observe que ele traz a venda, dá, né, o cabeçalho, os itens, com o totalizador, né? Consigo fazer aqui inclusão. Ao incluir aqui, vamos ver se funciona. Olha, vou pegar aqui uma venda qualquer. Show, né? Comportamento esperado mesmo aqui, olha. Vou pegar um produto aqui, olha. Veja que ele já traz lá o preço do produto, né? Ok, funcionando aí o nosso aplicativo aqui do lado de cá, né? Observe que agora eu vou aqui na tabela de administração. Veja que ele importou, né, com todas as configurações que a gente já havia feito, mas a gente pode fazer a modificação aqui sem problema também. Enfim, olha, acho que a gente pode dizer que foi sucesso essa importação. Apesar daqueles errinhos lá de importação, que a gente pode dar uma verificada depois com calma, para ver o que é, né? Mas a princípio não influenciou aqui no funcionamento do aplicativo, né? Aqui, olha, na área de dados aqui da nossa aplicação, se você observar, tem aqui todas as nossas tabelas, ó, browser de objetos, tem aqui todas as nossas tabelas. Enfim, pessoal, acredito que a gente, né, o que eu não tinha excluído da outra vez é exatamente os índices, né? Tá vendo? Ele deu o problema lá ao criar o índice, mas como o índice já estava criado e vinculado provavelmente à mesma tabela, então ele vai funcionar normalmente, né? Então os erros que constaram lá na ficha de instalação estão vinculados aí aos índices, né? Eu havia excluído todos os objetos menos os índices, tá? Então é isso, tá? A exportação da sua aplicação, a importação em outro ambiente, os cuidados que você precisa tomar, né? Tome cuidado com essa questão de exportação de dados entre ambientes, não é legal utilizar isso, porque dá esses problemas mesmo, né? Fique atento aí à questão da estrutura de dados, né? Se ele exportou corretamente, se não deu nenhum problema, tá? E em ambiente de produção, eu sugiro que você faça a exportação da camada front-end da sua aplicação, e pequenas alterações em banco de dados é melhor às vezes fazer manualmente para não dar nenhum problema de conflito ao fazer essa importação. Tá? Se você fez muitas alterações, aí realmente não tem como evitar, você vai ter que criar lá o objeto de suporte e fazer sim a exportação do seu banco de dados, só daqueles objetos que você quer exportar nesse processo de build. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado você. Se você gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, que isso nos ajuda também a tocar aqui o projeto do nosso canal, tá bom? Um grande abraço e até mais!